Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A lição número 1, portanto, o título é Daniel, um profeta dos nossos dias. Na colocação de um estudo, fazendo agora uma abertura deste livro, e vamos estar fazendo a apresentação do livro e considerar que as palavras que ali estão no livro de Daniel são importantes para nós no presente tempo também. A leitura bíblica para nós, ou leitura bíblica em classe, está em Daniel capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, e faço essa leitura, e todos que nos ouvem podem estar nos acompanhando. Faço a leitura, portanto, do verso 1 ao 7. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e de Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. Essa é a leitura da nossa leitura bíblica em classe. E o nosso texto áureo está no capítulo 12 e o verso 4, que diz para nós: E tu, Daniel,
encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Dentro do aspecto ou observação do título dessa lição 1, Daniel, um profeta dos nossos dias, já destacamos que as palavras e o que vamos estudar, sim, servem para os nossos dias, porque ali mesmo, e neste texto áureo está escrito, de que o que Daniel escrevia, na verdade, não era para o tempo dele, mas para o tempo do fim. Tempo esse que vivemos, tempo em que muitos correm de uma parte para outra, em que se diz que o conhecimento está muito avançado, e na palavra textualmente, e o conhecimento se multiplicará. Dando sequência e colocando para nós um esboço do que vamos estudar, dentro de um padrão que temos de estarmos tomando as nossas lições em 3 subtítulos para o desenvolvimento. Aí temos nosso esboço, que será nos subtítulos: primeiro, contexto histórico de Daniel, o caráter de Daniel e características e propósito do livro. Assim colocado, vamos considerar uma nossa introdução. Ou seja, neste trimestre, estudamos o livro do profeta de Daniel. É um livro diferente, bastante diferente. Não se fala muito do próprio Daniel, da sua própria pessoa, em todo o texto, mas é falado um pouco sobre ele, mas também o livro é notório, conhecido por muitas visões e sonhos que ali são descritos e interpretados, e todos eles são mensagens de Deus, que na maioria dos casos, conforme já falamos, é para o fim dos tempos. Ainda, nosso estudo em Daniel vai mostrar que Deus é soberano em tudo, tem o senhorio e o controle absoluto de todas as coisas, e antes que possam acontecer, as coisas por ele são anunciadas, porque são do seu desígnio, do seu projeto, da sua determinação. E podemos, com os milênios já passados, em torno talvez de 2.600 anos depois de Daniel, podemos ver que tudo o que foi anunciado tem se cumprido sem faltar coisa alguma. Mas esta é a primeira lição, estamos iniciando uma introdução, lembrando que são 12 capítulos em Daniel, ainda que alguns escritos possam existir como sequência desses 12 capítulos. Lembramos que no cânon judaico, que passou depois para o cristianismo e é a base real das Sagradas Escrituras, do que nós chamamos Antigo Testamento, termina aqui com 12 capítulos em Daniel. Mas passemos à frente no nosso estudo. E, numa sequência normal, nessa lição 1, Daniel, um profeta dos nossos dias, consideremos um contexto histórico de Daniel. Daniel é conhecido como um dos profetas do cativeiro, pois viveu durante esse, que foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Diríamos assim, sombrios, por causa de ser o cativeiro, e o povo estava quase que destruído. Não foi um dizimar do povo, foi muito mais do que isto, porque se saiu do Egito 600.000 homens de guerra, só contando os homens de guerra,
agora nós temos um cativeiro para o qual está ali sendo conduzido uma multidão muito pequena de 14 mil e outros números mais. 14 mil é muito pouco em relação aos 600 mil homens de guerra. Infelizmente, Israel, andando contrário a Deus, desobediente a Deus, principalmente na idolatria, a destruição foi grande, a reprovação muito grande. Fico alerta que temos falado em outras oportunidades. Idolatria. Consideremos a quem colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Israel falhou nisso e o desastre foi grande. Mas é nesse tempo de Daniel que nós podemos ver que, se foi um tempo sombrio nesse aspecto, cumpre-se outra parte das Sagradas Escrituras, que se o povo não honrava a Deus, obedecendo, o próprio Deus operaria em alguns, fazendo que o seu nome viesse a ser grande, muito grande e conhecido em toda a face da terra. E Daniel, este livro, vai colocar para nós esses fatos, esta realidade de que Deus atuou tremendamente e a repercussão foi em toda a face da terra. Mas consideremos ainda que a história que estamos colocando está registrada nos seus primórdios, falando da história de Israel, em 2 Reis, capítulo 23, capítulo 24, em 2 Crônicas, capítulo 35, capítulo 36. E num simples folhear das Escrituras, podemos observar esses fatos, como por exemplo, em 2 Reis, capítulo 24, verso 7, vai mostrar que nessa época que estamos vivendo, já o Egito não estava tendo a liderança do mundo. Depois também a Assíria não estava tendo mais a liderança do mundo. E o verso 7 diz: e o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. E podíamos ainda continuar falando sobre os que estavam reinando sobre o povo de Deus nesta época. Fazendo então esta colocação histórica, precisamos lembrar que eram 12 tribos. Houve uma divisão depois de Salomão, durante o reinado Reoboão, e o rebelde Jeroboão levou 10 tribos consigo e infelizmente entrou pelo caminho da idolatria e constituiu um bezerro de ouro ao sul, um bezerro ao norte, dizendo que aqueles bezerros eram os deuses que tinham tirado Israel da terra do Egito. Direto assim, de um Deus vivo, poderoso, passar por uma imagem, ainda que de ouro, de bezerro para ser adorado. Aí está a queda das 10 tribos que seguiram Jeroboão. Um tempo tiveram a sua capital em Samaria, mas depois foram totalmente destruídos. Por isso que hoje não se fala mais daquelas tribos, porque seria como se já não existissem. E a citação básica, por um tempo, é tão somente a respeito dos sacerdotes que ficaram, uma pequena porção da tribo de Levi, uns poucos que ficaram da tribo de Benjamim, como Paulo era da tribo de Benjamim, e o restante é mais os que sobraram da tribo de Judá, de onde
essa citação contínua de judeus por todo lado, como eles sendo representante da nação de Israel, que na sua origem eram 2 tribos, e hoje praticamente o destaque e quase que exclusividade está na tribo de Judá. Muito bem, estamos vivendo esse tempo que as 10 tribos já não existem por causa da idolatria, e agora restam somente a tribo Judá e Benjamim, que se infiltra também pela idolatria, tendo o templo de Deus em Jerusalém, mas cultuam a outros deuses mais, como Baal, como também Moloque e outros ídolos diversos, e alguns como que ídolos particulares das famílias ou das pessoas, e Deus avisando sempre sobre esse desvio, mas não levaram em conta. E agora chegam os tempos de um juízo de Deus sobre toda a nação de Judá. Mas vamos considerar, Deus nas suas misericórdias levantou um rei chamado Josias, e que fez coisas maravilhosas em termos espirituais na nação de Judá, capital em Jerusalém, naquela divisão. E foi ele mesmo que, da parte de Deus, foi saindo por todas as terras da nação de Judá e também da terra que antes eram das 10 tribos, e foi destruindo todo o resíduo de idolatria. Observe como que Deus abomina a idolatria, e se retirou tudo pela mão de Josias. Mas Josias vem a falecer, e na sequência normal das Sagradas Escrituras, que podemos ver em Reis, no capítulo 23, que falecendo ele, Josias, então é substituído por Jeoiaquim. Na sequência, temos Jeoiaquim no reinado, ainda que estamos pulando algum rei, indo mais precisamente dentro da nossa lição, conforme a leitura bíblica em classe que já fizemos. E Jeoiaquim está reinando por ordem de Faraó do Egito, e vem Nabucodonosor tomando todas as terras e o domínio do Egito, e vem a estar subordinando Jeoiaquim a ele mesmo, Nabucodonosor, caldeu, e este o serviu 3 anos. Mas numa rebelião vai acontecer de que Nabucodonosor vai invadir a terra de Judá, tomando todas as coisas para si. Dando sequência a esta história, que nós vemos, conforme dissemos, em Reis. Segunda Reis, agora no capítulo já 24, e o verso 7 que nós lemos: o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo que era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Agora Babilônia domina, e Jeoiaquim está subordinado, conforme dissemos, por 3 anos. Mas houve rebelião. Esse Jeoiaquim não manteve a palavra dada a Nabucodonosor, e este vem ao seu 3º reinado, domina Jerusalém totalmente e leva os tesouros de Jerusalém para Babilônia, para a casa do tesouro do seu Deus, e também leva muitos outros homens, conforme em Reis, capítulo 24, verso 14, e transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. E o rei também foi transportado, que nesse tempo era o filho de Jeoiaquim,
chamado Joaquim, o perigo dos nomes muito próximos, e ele, Nabucodonosor, deixou Zedequias reinando naquela cidade de Jerusalém. E, de fato, Zedequias vai estar ali por 11 anos, mas também vai entrar em rebelião, assim como foram desobedientes e infiéis a Deus, também foram infiéis nos termos de aliança com Nabucodonosor, quando então o templo e a cidade vão ser totalmente destruídos. Mas consideremos que Daniel está sendo levado em cativeiro nesse terceiro ano de Jeoiaquim. Muito bem, porque ele se rebelou e muita gente foi levada em cativeiro, 10.000. Essa é a leva maior de pessoas para o cativeiro. E observe que Nabucodonosor tinha intenções de construção da grande Babilônia e estava usando a mão de obra especializada daqueles povos que dominou, e no caso particular sobre a terra de Judá. E assim vai ficar Daniel e seus companheiros por 70 anos praticamente, até que Babilônia perde o poder e o reinado, o império, o domínio do mundo de então passa aos medos e persas. Essa é a nossa primeira colocação de um contexto histórico de Daniel. Vamos em frente um pouco mais, lembrando que, em termos de textos bíblicos falando deste cativeiro, em Jeremias capítulo 25, verso 11, está colocado para nós: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quem dizia isso? Jeremias falava. Já em Daniel capítulo 1, verso 21, diz: e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Que importante isso, porque foi o rei Ciro, completados 70 anos, é que vai dar liberdade ao povo de Israel, ou ao povo judeu, para retornarem à sua terra e reedificarem Jerusalém e o templo também. Como também em Daniel capítulo 10, verso 1, nós temos que no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Mas o que eu quero destacar? No verso 1, a primeira frase: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Ou seja, Daniel começou, está já em Babilônia no princípio do cativeiro, terminou o cativeiro no primeiro ano de Ciro, mas até o terceiro ano de Ciro o vemos ali, não mais em Babilônia, mas agora lá pela região da Pérsia. E com o detalhe ainda que nisso totaliza 72 anos de ausência de Jerusalém ou da terra de Israel. Ele estava fora da sua pátria já há 72 anos. Se já foi para lá moço, vamos dizer os 18 anos, e já estaria com 90 anos por esta ocasião. Mas passemos em frente. No nosso subtítulo 2, o caráter de Daniel. Muito bem, o livro traz poucas informações pessoais sobre o profeta. Seu nome, Daniel, significa Deus é o meu juiz. Quanto à sua genealogia, sabemos apenas que era da nobreza de Judá, o que está colocado no verso 3. Paremos um pouco o caráter de Daniel, é que nós estamos começando a estudar. O seu nome? Significa Deus é o meu juiz. Então, se ele é da nobreza, significa que ele é da tribo de Judá, mais especificamente na descendência de Davi.
Ou seja, poderia ser um candidato em algum tempo, não sabemos como estava a população e o parentesco na família de Davi, mas Daniel era, vamos dizer assim, da nobreza, sendo também herdeiro do trono, não sabemos em que posição. Sendo da nobreza, observe bem, a sua história vai mostrar que ele era um homem de caráter, que apesar de todos o desvio de toda a nação de Judá, que levou àquela destruição, aquele castigo tão forte, ele se mostra uma pessoa totalmente dedicada a Deus, sincera, fiel e com toda a sua força, com toda a sua capacidade, sempre reconhecendo Deus na sua vida e não tendo aqueles momentos adversos como afastamento de Deus, ou que Deus não estivesse tendo controle das coisas. Aqui podemos ainda colocar que é interessante para nós estudiosos na escola bíblica dominical que os nomes Daniel, que significa Deus é meu juiz, também, além de Daniel, são citados como companheiros dele Ananias, Misael, Azarias, cujos nomes têm significados importantes. Ananias, Jeová é clemente. Jeová é clemente. Como também Misael, quem é igual a Deus. E Azarias, ajudado por Jeová, ou seja, ajudado por aquele que é. Lembrando a palavra dita a Moisés: eu sou o que sou. E Yahvé, Jeová, é a expressão conforme a língua. Azarias, ajudado por Jeová. E aqui está para nós uma observação própria do povo de Deus, dos que amam a Deus, dos que são fiéis a Deus. Todos eles têm no seu próprio nome alguma coisa que glorifica a Deus, quer seja a exaltação do nome de Deus, essa expressão quem é igual a Deus, a sua virtude, a sua personalidade. Jeová é clemente, ou aquele que socorre, ajudado por Jeová. E Daniel, Deus é meu juiz, palavra que Abraão usou, Deus juiz de toda a terra. Temos feito isso em nossas famílias cristãos. Temos colocado nos nossos filhos nomes que exaltam a Deus. Como está a nossa comunhão com Deus para termos essa preocupação ou este cuidado? Porque agora o povo diferente, que não serve a Deus, trocou esses nomes para Beltesazar, que significa Bel, protege a sua vida, um ídolo de Babilônia. Depois Sadraque, que é um nome bonito, Jeová é clemente, para servo de Acu, que é o Deus Lua. Mesaque, a sombra do príncipe, ou noutra tradução, quem é este? Coisas indefinidas e coisas ligadas à idolatria, como também se confirma depois em Abednego. Ou seja, se antes era Azarias, ajudado por Jeová, agora é Abednego, servo de Nego, ou seja, Nebo, também é outra expressão, que é o Deus da sabedoria ali de Babilônia. Tudo idolatria, ou então coisas indefinidas. E assim, cristãos, nascendo os filhos, vamos ter cuidado. Muitos estão colocando nomes grandes do mundo, mas do mundo que vai perecer, um mundo que acaba, em vez de colocar um nome daquele que é o Senhor da vida e aquele por quem deveríamos estar nos voltando desde o princípio, colocando em nossos filhos, na geração, capacidade e sequência nossa no viver, com nomes diferentes. Gente, entre os cantores famosos, ou aqueles que nos esportes se destacam, ou algum mediador de alguma instituição religiosa,
Mas e Deus? E Deus? Que nomes temos colocado? Ou pelo menos na sua direção? Mas aí está toda essa história para nós irmos considerando. Estamos dentro desse subtítulo, que é justamente o caráter de Daniel, fazendo essas primeiras colocações. Mas numa segunda parte ainda desse subtítulo, o caráter de Daniel, consideremos o que torna este profeta tão admirável. São as indicações que a Escritura faz do seu caráter excelente, sua santidade, humildade, piedade e altruísmo. Vários que, ou digamos assim, vemos que apesar das glórias e dos presentes de que é cercado, porque Daniel veio a ser formoso, ou famoso e de um nome respeitável em todo o império, ele, entretanto, não confia em si mesmo, não se orgulha, mas rende a Deus toda a glória dos sucessos. Depois, sua determinação em recorrer a Deus em oração, súplicas e jejuns, tanto em momentos cruciais, difíceis, como no seu costume cotidiano. O que mostra que, quando havia apertos, buscava a Deus. Não havia aperto, a sua vida diária era em comunhão com Deus ou buscando a comunhão com Deus. E isso podemos estar observando quando em Daniel mesmo, no livro de Daniel, podemos estar atentos e ver que no capítulo 2 há possibilidades dele se gloriar ou ter algum orgulho do que tinha alcançado, porque sendo ameaçado de morte, ele vai buscar a Deus para que não morresse. E não só ele, ou confiando em suas próprias orações, ele convoca os companheiros para estarem orando com ele. E Deus de fato o responde, traz para ele a mensagem, conforme pode ver em Daniel capítulo 2, verso 26. E trazendo Deus para ele a mensagem, elevando ao rei, está escrito assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são essas. Ou seja, ele não tira proveito naquilo que Deus lhe deu de revelação. Ele fala: não está em mim, a virtude não é minha, é Deus que quis revelar ao rei. E traz então a mensagem própria, que estudaremos depois, por ocasião certa, no capítulo 2 de Daniel. Como também nós temos outras colocações, quando ele é exaltado por ter trazido ao rei o sonho e a interpretação, ele lembra-se dos companheiros, e no verso 49 desse capítulo 2, temos este Daniel, na expressão que agora lemos: e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei, ou seja, na hora do triunfo, da recompensa, ele chega ao rei Nabucodonosor e diz: vamos imaginar algo assim, né? Não fui eu só que busquei de Deus este segredo, mas tive a cooperação também de companheiros.
E Nabucodonosor vai então também estar premiando os companheiros de Daniel. Como por toda a Bíblia, na sequência, nós vemos sempre Daniel tendo um destaque todo especial, como no capítulo 6 e verso 10, quando ele é lançado na cova dos leões, e ele humildemente vai poder dizer que a confiança dele está em Deus, tanto que se o decreto era para ninguém orar a outra entidade ou divindade, mas antes ao rei, ele continua o seu padrão de buscar a Deus 3 vezes ao dia. Assim o verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, uma oração feita por Salomão séculos antes, que quando o povo estivesse em correção, em castigo, e longe da sua terra quisesse buscar o socorro de Deus, que se voltado para Jerusalém clamassem, que Deus nos céus ouvisse e respondesse na sua misericórdia. E vemos Daniel colocando isso em prática, janelas na sua casa voltadas para Jerusalém, e ele clamando a Deus em uma terra longínqua, e Deus lhe respondendo. E sempre, como nesse caso, ele é lançado na cova dos leões, mas depois ele pode dizer que Deus viu nele fidelidade, justiça, verdade, pelo que Deus enviou um anjo e fez os leões estarem calmos, e assim ele pôde passar a noite sossegado. Ele não falou que foi pelo poder dele que os leões foram dominados. Não, Deus do céu, Deus verdadeiro, mandou um mensageiro e fechou a boca dos leões. Ele tira de si qualquer glória, qualquer situação, e coloca o socorro de Deus em destaque, o que nós precisamos estar atentos. E isso ainda continua no capítulo 9, falando da personalidade, do caráter desse nosso Daniel. Ele sim busca a Deus em todos os momentos, e toda a posição honrosa que ele tinha no império, ele não deixa de buscar a Deus, até mesmo com jejum, e isso muitas vezes jejum longo, como o famoso jejum dos 21 dias, ou a busca de Deus por 21 dias. Esse é o Daniel. Ou seja, em todos os momentos, buscando a Deus, no perigo ou na normalidade, buscando a Deus de contínuo. E conforme vimos no capítulo 10, assim ele permanece até o 3º do ano Ciro, e ele, outra vez, tendo uma revelação de Deus, passa a buscar a Deus, e aqui sim, as 3 semanas que nós já falamos. Esse é Daniel, e de quem estamos falando no sentido do seu caráter, que nós vemos naquilo que ele vivia, ou era o seu dia a dia, nos acontecimentos registrados neste livro de Daniel. Passamos agora ao tópico 3º, características e propósito do livro. Muito bem. O livro de Daniel é classificado como profecia, tal como Isaías e outros livros de profetas mais. O próprio Senhor Jesus se refere aos escritos do profeta Daniel. Uma palavra que temos está em Mateus 24, verso 15, quando se diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então Jesus faz referência à profecia de Daniel, que ele teria dito em algum tempo que haveria uma abominação
ali em Jerusalém, ou no meio do povo de Deus, porque Jerusalém, como cidade de Deus, já ficou há 2000 anos atrás, mas o povo de Deus está espalhado por toda a terra e muitas vezes envolvidos, misturados com abominações, como hoje se vê nas muitas leis novas que aparecem, diferentes, contrárias à lei de Deus, e o povo cristão facilmente se deixa levar por essas leis em vez de ficar na lei de Deus. Não estou falando que está transgredindo a lei dos homens, mas muitas leis são contrárias a Deus e acha facilidade o povo cristão de cumprir a lei contrária de Deus. Aí é o impasse, enquanto não há transgressão em se seguir a lei de Deus. Sim, primeiro Deus, acima de todas as coisas. Mas continuando nesse particular, não há diferenças notáveis entre o teor da profecia de Daniel e dos demais profetas. Ou seja, quero colocar essa frase de novo, mas há diferenças notáveis. Precisamos entender bem esse particular do livro de Daniel para nós compreendermos bem. Há diferenças notáveis. Daniel, primeiro, não é chamado oficialmente para ser profeta, para exercer o ministério profético, dirigindo-se a Israel ou a Judá por meio de profecias exortativas e corretivas no nome do Senhor Deus. Não. Observem que temos Isaías, temos Oséias, temos Jeremias, temos Ezequiel, em que Deus fala categoricamente: eu te constituí profeta, eu te coloquei como atalaia, eu te mando ir ao encontro do povo de Israel ou das nações com uma palavra. Mas Daniel não, Daniel está no cativeiro, vivendo as circunstâncias do momento, mantendo a comunhão com Deus diária e buscando a Deus nos momentos difíceis que certamente estavam aparecendo. E continuemos. O escopo das profecias também é mais amplo, alcançando muitas gerações. É característica importante entender que quando ele quer compreender melhor aquilo que estava sendo falado de Deus para ele ou mostrado para ele, entretanto, a mensagem que vem de Deus não é para você, não é para o seu tempo, é para o fim dos tempos. Então, assim as mensagens deles alcançavam muitas gerações futuras, alcançando hoje, e vai alcançar, conforme a palavra que vemos em Jesus dizendo em Mateus, vai alcançar até o período do fim próximo ou já no fim do mundo. Precisamos perceber essas coisas, a colocação dos tempos. Mas continuemos um pouco mais. Ainda aqui, observando a nossa lição, estudo no livro de Daniel, lição 1, Daniel, um profeta dos nossos dias, e nesse último subtítulo, características e propósito do livro. Já falamos que Daniel não é um profeta enviado, assim, oficialmente por Deus, e o que ele está fazendo, o que acontece com ele, é coisa totalmente diferente, porque vem-lhe muitas visões, sonhos acontecem, e na interpretação está a mensagem de Deus para tempos longínquos, que ele mesmo não entenderia, não presenciaria, mas nós já somos testemunhas, porque muita coisa já se cumpriu daquilo que Daniel veio a dizer. Mas agora, numa segunda colocação, o propósito do livro, além da exortação à fidelidade e o de revelar a soberania e o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas, Deus permanece o mesmo e o seu reino é eterno e incontestável. Ou seja, Deus estabelece os tempos, os reis.
Ele constitui os reis e ele tira os reis. Ou seja, controle absoluto. O tempo passa e com ele passam as gerações, os homens, os povos, tudo passa. O poder das nações é dado por Deus e como também é tirado e passado a outros. Mas Deus permanece sempre, dominando todas as coisas. Precisamos, como povo de Deus, se assim o somos, reconhecer essa realidade, mesmo quando se encontra sob o jugo da tirania e impiedade ou injustiça dos homens, pois tudo isso passa, e passando os povos, passa a poeira que eles levantaram, mas Deus estará reinando sobre tudo, e aqueles que lhe foram fiéis serão testemunha de que foram guardados por Deus, e um novo tempo se abre para eles. Precisamos estar atentos a isso. Para tanto, voltemos ao início de Daniel, no capítulo 2, verso 42, quando Daniel coloca bem claro: e como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Mas que significa isso? Que nós estamos vivendo um tempo difícil, em que as nações são frágeis e estão divididas. Não há coesão, não há coerência e nem também um consenso das nações. Reúnem-se, mas não decidem. Se decidem, não cumprem. Ou seja, não há uma linha de ação comum para todas as nações. Ainda um pouco mais, indo para Daniel capítulo 4. Aqui temos um capítulo especial, deixamos para o momento do seu estudo, mas queremos colocar esses versos, esta consideração, como sendo justamente um tempo em que Nabucodonosor é exaltado, se acha o tal pela grande obra de Babilônia e o grande império que comandava. Sim, ele se gloriou, mas Deus o fez comer capim e depois o fez voltar ao entendimento, à lucidez, e de novo reinar, e com mais majestade ainda. Mas nesse processo Deus operou no coração dele, e ele pôde dizer, mandando isso se escrever num decreto também, verso 34 do capítulo 4: mas ao fim daqueles dias de provação, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para todo sempre, cujo domínio é um domínio sempre interno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe dizer: que fazes? Pronto, o próprio Nabucodonosor escreve a história, coloca no decreto, declarando que existe um Deus Altíssimo que constitui e destitui, que dá e tira, e é aquele que tem um domínio total sobre todas as coisas. Ou seja, o objetivo do livro é Deus se revelando aos povos, revelando-se aos grandes homens da terra, para que ninguém duvide. Há um Deus, ainda que não é visto, mas ele comanda, segue todas as coisas. E a demora dele corrigir no sentido de castigo é que leva muitos a estarem continuando em transgressões. Mas se Deus fosse trazer o juízo de imediato a cada falta que o ser humano fizesse, a cada transgressão, quem estaria vivo hoje na face da terra? Se não há um justo sequer. Precisamos considerar estas coisas. Assim também, numa sequência de informações em Daniel capítulo 6, nós temos também o verso 28,
uma colocação que já é no tempo de Dario, que quando ele vê que os leões não fizeram nada a Daniel, retira-o da cova dos leões e escreve num documento a glória que é devida a Deus e como ele deve ser exaltado. E o verso 26 diz: da minha parte, Dario, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e seu reino se não pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Então, temos esse objetivo: Deus se declarar ao mundo, e os homens grandes, os juízes da terra, no Salmo 2 são lembrados: olhai, atentai, há um Deus no céu, sujeite-se a Ele, antes que venha o tempo da sua ira, ou Ele manifeste então o seu juízo. Em conclusão, consideremos: o estudo de Daniel não envolve apenas profecia ou compreensão escatológica. Veremos que essas visões são muito pertinentes ao nosso tempo. Há muito que se aprender sobre como sermos fiéis a Deus em circunstâncias onde parecemos estar sozinhos, mesmo quando ser fiel significa grande risco para nossas vidas. Mas crer em Deus, esperar em Deus, obedecer a Deus e estar atento que Ele tem o controle de tudo, é a nossa paz, é a nossa segurança. Portanto, estejamos atentos para continuarmos nesse estudo. Hoje temos feito um estudo baseado nesse esboço. Lição número 1: Daniel, um profeta dos nossos dias. E no contexto ou para o desenvolvimento, os subtítulos: contexto histórico de Daniel, o caráter de Daniel, característica e propósito do livro. E assim encerramos este momento, pedindo a Deus que vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.